Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. Como sempre, não deixem de dar seu like, seu dislike, compartilhar o canal, comentar nos vídeos e vamos falar hoje sobre a inspiração da Bíblia. Os cristãos afirmam categoricamente que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. O adventista Leandro Quadros diz que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e escrita por homens pecadores, né? Mais ou menos isso que ele costuma falar, na tentativa, né, de justificar alguns erros que tem na Bíblia, né? Ou seja, quer dizer que, ainda que haja distorção naquilo que encontramos num texto, mas a essência do texto, a mensagem do texto é real, é verdadeira, porque teria vindo de fontes divinas. Será mesmo verdade todas essas questões? Será mesmo a Bíblia a palavra de Deus? Será mesmo a Bíblia um livro que fora inspirado por um Deus que queria nos transmitir ou deixar registrado num livro, na Bíblia, por exemplo, a Bíblia no caso, a sua mensagem de salvação para a humanidade, as suas declarações? Será mesmo isso verdade? Nesse vídeo nós vamos passar a limpo todas essas questões, certo? É a Bíblia inspirada por Deus? É farsa, pura farsa. O que quer dizer? O que quer dizer muitos cristãos quando se refere à Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus? Ser inspirado quer dizer que todo o conteúdo presente nas páginas da Bíblia teria sido soprado por Deus. Embora o homem, embora o homem, escritores do Velho e do Novo Testamento, tenha escrito os conteúdos desses livros, tenha escrito o conteúdo desses livros, a autoria deles não é creditada a eles, mas a Deus como o real inspirador das ideias ali presentes. O homem seria simplesmente um instrumento, o meio pelo qual Deus se manifesta à humanidade e transmite sua mensagem, certo? É como seria mais ou menos o homem, seria meramente vamos dizer, o papel, uma caneta, assim, né? Ou quando o homem estava, segundo a lenda aí, né? Quando um apóstolo, um discípulo de Jesus estava escrevendo esses evangelhos, por exemplo, quem os guiava a escrever aquilo que eles escreviam era Javé, certo? O homem é como se Deus segurasse na mão do homem e começasse a escrever aquilo que ele queria, certo? Na maneira do homem, mas a intenção e a objetividade, o sentido daquelas coisas era de Deus, certo? É mais ou menos isso que eles querem dizer quando dizem que a Bíblia é o livro inspirado por Deus. Ser inspirado quer dizer que todo o conteúdo presente nas páginas da Bíblia teria sido soprado por Deus. Embora o homem tenha escrito os conteúdos desses livros, tenha escrito o conteúdo desses livros, a autoria deles não é creditada a eles, mas a Deus como o real inspirador das ideias ali contidas ou ali encontradas. E, de fato, o verbo inspirar vem do latim inspirare, literalmente soprar. Insuflar, ou seja, é algo que preenche de fora para dentro. Sopro, né? Como se você estivesse enchendo uma bexiga. Como é que você enche uma bexiga, né? De fora para dentro? Você inspira o ar e
injeta o ar lá dentro da bexiga. Então, o inspirar, o inspirare do latim segue esse sentido. Algo vem de fora e preenche algo dentro. No caso, seria a mente humana, certo? Deus como que soprava aos ouvidos do homem, né? E preenchia a mente do homem com suas ideias. É isso aí, a ideia de inspirar do latim, e que transmite a ideia da inspiração da Bíblia. A Bíblia, portanto, seria um livro inspirado, porque seus autores teriam escrito seus livros ou cartas segundo a supervisão ou a orientação de um ser divino. Esse suposto ser divino usou esses homens para que eles transcrevessem nesses rolos aquilo que ele queria que os demais homens ou a humanidade soubessem. A Bíblia seria como que uma carta cujo remetente é Deus e o destinatário seria você. É claro que essa visão é cristã. Essa nunca foi a visão de um judeu. Isso é tanto verdade que os judeus não consideram como sagrados os mesmos, ou mesmo inspirados, os livros dos cristãos. No caso, o Novo Testamento, e não dão a mínima para um tal de Jesus. Só por aí nós já vemos que tudo isso é farsa, né? Tudo conversa furada, né? E se de fato fosse, Deus, os judeus, né? E inventaram esse Deus aí, até os judeus teriam que aceitar o Novo Testamento como real, né? E Jesus como de fato o Messias, mas eles não aceitam e nem consideram o Novo Testamento. Aí o Novo Testamento e nada é a mesma coisa para os judeus. De toda sorte, pelo menos os judeus ortodoxos, né? De raiz, né? De toda sorte, para os cristãos em geral, a titularidade ou autoria da Bíblia por inteira seria do Deus dos Hebreus, o Deus Yahvé. E como tal, não se pode admitir erros ou mesmo contradições em seu interior, vez que os homens foram apenas instrumentos usados por esse Deus para escreverem sua palavra, a Bíblia. As ideias, conceitos e normas morais que vemos na Bíblia as ideias, conceitos e normas morais que vemos na Bíblia viriam dessa fonte infalível de erros de nome Deus. Mas será mesmo isso verdade? Para encontrarmos a resposta a essa questão, vamos dar uma analisada no famoso Evangelho de Lucas. Preste bem atenção ao que Lucas nos diz, pessoal. Apesar de ser propagado por aí de que as Escrituras são fruto da pura vontade de uma divindade, pela qual chamamos de Deus, Lucas diz que escreveu seu Evangelho para esclarecer um certo Teófilo os relatos que teriam chegado até ele. Está entendendo? Apesar de ser propagado por aí, em especial no meio cristão, né? E que as Escrituras são fruto da pura vontade de uma divindade, pela qual chamamos de Deus, Lucas diz que escreveu seu Evangelho para esclarecer a um certo Teófilo os relatos que teriam chegado até ele. Esclarecer, né? A um certo Teófilo sobre os relatos que teriam chegado até ele. Vejam. E a declaração eu vou trago aí aqui a passagem de Lucas, depois trago ela novamente em 3 versões, certo? Vamos lá.
muitos se empenharam. Essa aqui são as declarações de Lucas, quando ele abre o primeiro capítulo de sua obra, o Evangelho de Lucas, certo? Veja o que ele diz. Muitos se empenharam, ou seja, muitas pessoas, muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Ou seja, esse nós aqui, você sabe que o Lucas está incluído nesse nós, certo? Olha, muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Ou seja, havia relatos que Lucas, assim como outras pessoas, consideravam como que válidas, certo? Válidos ou com certa credibilidade, certo? Assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Ou seja, essas mensagens, ou esses relatos que Lucas disse que ele tem como esses relatos como de credibilidade, esses relatos foram transmitidos a ele e a esse outros que ele chama de nós, e se inclui, foi transmitido por pessoas que foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. No caso, a mensagem aqui é o Evangelho. Lucas está dizendo que recebeu essas mensagens, ouviu esses relatos de pessoas que foram testemunhas oculares, ou seja, pessoas que estavam presentes, e proclamadores da mensagem, pessoas que haviam proclamado, divulgado a mensagem. Tá entendendo? Assim eu também, veja, assim eu também, o Lucas está dizendo aqui, da mesma forma ele, da mesma forma como, assim eu, o que é que ele quer dizer? Assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão, desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica. Só aqui você já percebe várias mentiras. Só na leitura de Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, você já mata, já vê que isso é tudo mentira, certo? Ele já começa se contradizendo. Vou mostrar os pontos contraditórios nessa declaração dele. Vamos lá. Aí, assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica. Esse Senhor é o tal Teófilo, excelentíssimo Teófilo, ou seja, esse Teófilo ocupava uma posição de destaque, uma posição de autoridade, uma posição elevada, né? Excelentíssimo, já sabe, né? Até em nossos dias é usado para juízes, né? Excelentíssimo Teófilo. E sabendo que aqui estamos no mundo romano, né? Esse tal desse Teófilo deve ser uma autoridade ou eclesiástica, né? Porque estamos diante de um texto literário religioso. Então esse Teófilo aqui ou só pode ser uma autoridade eclesiástica, certo? Para que tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. Vamos lá. Então, vejam. O Lucas está dizendo que ele recebeu esses relatos de testemunhas oculares do Evangelho e daquelas pessoas que proclamaram essas mensagens, os proclamadores da mensagem, tá vendo? Ele recebeu esses relatos chegaram até ele por meio dessas testemunhas oculares e que também foram proclamadores do Evangelho, certo? Isso é mentira. Por quê? Porque Lucas não não foi testemunha, não recebeu testemunho não recebeu esses relatos de testemunhas oculares. Por quê? Porque Lucas ele não viveu no tempo de Jesus, certo? Digo, no tempo de Jesus, lá na época que Jesus fez esses tal desses milagres, pregou lá na Palestina, essa coisa toda, certo? Ele não recebeu esses relatos dessas testemunhas oculares. Testemunhas oculares seria quem? O Jesus e seus discípulos. Ele não recebeu porra nenhuma dessas pessoas, certo? Que Jesus estava morto quando ele
O Lucas, segundo a tradição, ele é um discipulado de Paulo, certo? Então, esse Lucas passa a conhecer essas historinhas de Jesus por meio de Paulo, certo? E não por meio de apóstolos que foram testemunhas, certo? Então, a primeira mentira que nós detectamos aqui no texto é essa, dizer que ele recebeu essas informações e que muitos já se empenharam em compilar esses relatos, que ele tinha conhecimento e que ele recebeu por meio de testemunhos oculares. Isso é mentira, certo? É tão mentira que ele mesmo se contradiz, veja aí. Assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem cronológica. Como é que alguém recebeu relatos de pessoas que eram testemunhas oculares e que foram proclamadores pessoais dessa mensagem, se ele resolveu fazer uma pesquisa? Como é que eu ouço as declarações da sua boca, que presenciou, vamos, por exemplo, um assassinato de ciclano, e eu vou fazer uma pesquisa? Se você presenciou os fatos, você é uma pessoa é, confiável, né? Já que esses aí seriam, no caso, os apóstolos, certo? Porque ele dá a entender que foram os apóstolos que passaram essas mensagens para ele. Então, como é que ele diz que ouviu essas mensagens, esses relatos, e outros resolveram fazer, mas que ele resolveu fazer de uma forma mais lógica, mais, mais organizada, porque ele tinha recebido esses relatos de testemunhos oculares, e se ele disse que foi pesquisar. Assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica. Tá mentira, pô, você não foi testemunha porra nenhuma. Porque você foi pesquisar, consultar pessoas para depois passar a escrever aquilo que você diz ter recebido de testemunhas. Tá entendendo? A mentirada. Conversa fiada. Bom, logo, esse evangelho não foi escrito amando do Deus hebreu, mas sim por vontade do evangelista Lucas, que queria passar para esse obscuro personagem Teófilo uma narrativa de forma lógica, segundo ele. Estão entendendo? Porque o Lucas, o escritor Lucas, no capítulo 1, versos de 1 a 4, ele nos dá o motivo pelo qual ele escreveu o seu evangelho. Lucas está dizendo que escreveu o evangelho simplesmente para esclarecer situações ou ideias que foram passadas para esse Teófilo de forma oral. Está entendendo? O Teófilo não tinha nada na mão, não tinha nada escrito. Ele recebeu essas mensagens, esses relatos, ou ouvir essas historinhas chegaram até ele por meio de tradição oral. É isso que ele quer dizer. Foram ensinadas oralmente, ou seja, tradição oral. O tal Lucas, então, diz que resolveu escrever essa tradição que chegou até Teófilo de forma oral, agora de forma escrita, para que ele tivesse a certeza daquilo que ouviu falar. Estão entendendo? Ou seja, por que foi que Lucas escreveu esse evangelho? Foi porque Deus mandou ele escrever porra nenhuma? Não. Ele escreveu o evangelho para a satisfação de uma pessoa, que era esse tal desse Teófilo, que ele queria esclarecer pontos ou questões que ele ficou sabendo por meio da tradição oral. Então não foi por vontade de Javé, por Deus algum, que ele escreveu aqueles evangelhos. Primeiramente a sua vontade de passar a explicar algo que aquele tal do Teófilo não tinha conhecimento. Outro detalhe que nós observamos no, no texto de Lucas é que ele diz que muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Ou seja,
Ele está nos dizendo, Lucas, aqui, que antes que ele escrevesse o seu textozinho, o seu evangelho, já havia outros relatos similares ao que ele estava escrevendo, o que ele escreveu. Ou seja, havia outros evangelhos, havia outros contos sobre a vida de Jesus, seus discípulos e blá 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 blá. Tá entendendo? Ele nos diz que seu evangelho é posterior a outros que já haviam. E nós sabemos que os evangelhos de Marcos é tido pela crítica e pelos estudiosos, né, de que o evangelho de Marcos foi o primeiro, né? É consenso, né, dizer entre até mesmo os cristãos já sabem disso, né? Sabem e aceitam isso, que o evangelho de Marcos foi o primeiro, certo? A ser compilado. Então, dessas declarações de Lucas, detectamos que ele está falando que já havia, antes dele escrever seu evangelho, os evangelhos de Marcos, Mateus, certo? E outros contos que estavam rolando. Entenderam? Os evangelhos, portanto, pelo menos o de Lucas, não foi escrito por inspiração ou orientação de Deus algum, mas Lucas simplesmente saiu recolhendo relatos orais de uns e de outros de sua época e passou a escrever aquilo que queria. As declarações de Lucas mostram justamente que os evangelhos e muitos outros escritos não foram inspirados por Deus algum. Certo? Porque ele deixa claro, ele não mostra qual foi o objetivo. Ele não diz que foi Deus que mandou ele escrever nada. Ele não diz que foi Deus que colocou coisa na cabeça dele para ele escrever. Ele não diz que Deus usou ele para escrever nada. Ele simplesmente diz que estava escrevendo esse evangelho porque havia outros que já tinham escrito e que relatos esses que ele tinha com credibilidade havia se passado para o tal do Teófilo de forma oral. E que ele, na visão dele, diz que esses relatos, embora fosse tivesse alguma credibilidade, não estavam em conformidade, a ponto dele dizer que estava escrevendo o seu evangelho agora de forma lógica, né? Ou seja, os outros que ele leu não estavam em conformidade, não estava nessa lógica que ele disse que escreveu dele, certo? Essa ideia de que essa obra é inspirada, a Bíblia é inspirada, é mais outra fraude cristã. E por que não dizer também judaica? E por que não dizer também judaica? Como prova do que acabamos de falar, podemos citar as declarações de Eusébio. Eusébio viveu entre os anos 265 a 339 depois de Cristo, certo? Um dos pais da igreja. Veja o que é que ele diz. Aqueles homens inspirados, preste bem atenção, aqueles homens inspirados, ele se refere aqui aos apóstolos de Jesus, aqueles homens inspirados e verdadeiramente dignos de Deus, os apóstolos de Cristo, ele deixa bem claro, né? Digo, tendo suas vidas purificadas até o cerne e suas almas adornadas com todas as virtudes, falavam ainda assim, a língua dos simples. Ou seja, o que é a língua dos simples, pessoal? Dos ignorantes da época. Pescadores, esses caras eram pescadores, tinham um linguajar simples. Não era o linguajar dos homens da cidade, de homens letrados, homens que dominavam tanto a fala grega quanto a escrita grega. Eram homens do campo, certo? Esses apóstolos. Simplesmente, Eusébio está dizendo isso. Esses tais supostos apóstolos eram homens simples. Falavam a língua dos simples. Veja o que ele ainda continua a dizer. Ainda que o poder divino e operador de milagres dado pelo Salvador tornasse-os audazes, ou seja, ousados, né? Mas ainda assim, eles eram homens simples, de língua simples. Não sabiam
e nem tentavam sequer ser embaixadores da doutrina. Bom, vocês não sabiam, não poderiam tentar, né? Ser embaixadores da doutrina. Não era meramente, eles não tentavam querer ser embaixadores da doutrina, porque eles não sabiam, certo? Então, eles não sabiam, nem tentavam sequer ser embaixadores da doutrina do Salvador com a persuasão e com a arte dos discursos. E quando ele fala da língua simples e mais à frente fala da arte dos discursos, ele está aí contrapondo essa questão. Está dizendo que os discípulos de Jesus eram homens simples, não tinham a oratória que era própria dos homens da cidade, dos homens letrados. Está entendendo? Por isso que ele diz que, embora eles tivessem os dons, né, concedidos pelos tais desse espírito, eles não usavam e nem tentavam ser embaixadores da doutrina com a persuasão e com a arte dos discursos. Eles não tinham isso. O cara era do campo, ignorante. Entendeu? Como é que eles iam dominar a oratória? Se não passaram por escola nem nada. A sua vivência era o pescado. Certo? Mas usando apenas a demonstração do Espírito Divino que trabalhava com eles e do poder de Cristo que se exercia através deles. Ou seja, o negócio é só milagre, né? Anunciaram o conhecimento do reino dos céus por toda a terra habitada, sem preocupar-se muito em pô-los por escrito. Tá percebendo? Aí ele chega aqui e diz aí, só se preocuparam em esses apóstolos, se preocuparam em quê? Mas usando apenas a demonstração do Espírito Divino que trabalhava com eles e do poder de Cristo, que se exercia através deles. Anunciaram o conhecimento do reino dos céus por toda a terra habitada, sem preocupar-se muito em pô-los por escrito. Ou seja, Eusébio está dizendo que esses caras não escreveram porra nenhuma. Primeiro porque eles não tinham o dom da oratória. Eles não eram pessoas letradas, eram pessoas simples. E ainda que eles tivessem esses tais dons, né, do Espírito, eles só se preocupavam em transmitir esses tais milagres. Entendeu? Eles não se preocuparam, ou não se preocupavam, e era natural que não se preocupasse, né? Em pôr nada por escrito. Os caras eram analfabetos. Como é que vai pôr alguma coisa aí por escrito se o cara é analfabeto? Ignorantes. Como é que ele ia pôr alguma coisa escrito? É essa a ideia que Eusébio nos passa aqui. Depois ele vai falar mais à frente um monte de bobagem, né? Mas já se entregou, né? Deixa claro que os caras eram simples. Esses apóstolos de Jesus eram simples. E o próprio literatura evangélica diz que os caras eram pescadores, ignorantes. Bom, tão pouco faltava, aí prossegue Eusébio, tão pouco faltava a experiência dessas coisas aos demais, acompanhantes de nosso Salvador, os 12 apóstolos, por um lado, e os 70 discípulos, por outro, além de inúmeros outros além destes. E mesmo assim, de todos, apenas Mateus, veja, de todo esse grupo aí, ele diz agora, os que supostamente escreveram. E mesmo assim, de todos, apenas Mateus e João deixaram-nos memórias das conversações do Senhor. E ainda é tradição que as escreveram forçados a isso. Aí vamos dar uma pausazinha aqui para nós discutirmos essa questão. Ou seja, o exemplo está dizendo novamente aqui que Mateus e João, que deixaram memórias lá, memória das conversações de Jesus, mas não escreveram nada. E aquilo que eles supostamente vieram a escrever não foi por orientação de Deus nenhum, não foi porque Deus nem algum inspirou eles a escrever aquilo que eles puseram no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João. Não. Veja o que é que ele diz aí. E depois ele vai explicar lá qual foi a forçação lá de Marcos. Veja. E ainda é tradição que as escreveram, essas memórias que supostamente eles escreveram, as escreveram forçados. Foram forçados a fazer isso. Não era da vontade deles escrever porra nenhuma.
Outra mentira, é claro, né? Os caras eram pescadores, não escreveram porra de nada, não, é tudo mentira isso aí. Né? Mas o que nós extraímos é que ele indiretamente está nos revelando a real situação desse pessoal, tá entendendo, pessoal? Ele está dizendo que não teve inspiração porra nenhuma. Esse pessoal não escreveu por inspiração porra nenhuma. Isso que foi, essa ideia de forçação que ele fala aqui, ele vai explicar lá quando vai falar do livro de Marcos, né? Ele diz que um grupo de pessoas forçaram, tal, porque Marcos estava para sair, então, do local onde se encontrava, então ele tinha que deixar alguma coisa, né? Alguma memória dele, tal. Então ele diz que pressionaram Marcos, aí Marcos disse que resolveu escrever o evangelho dele. Ou seja, então não teve inspiração porra nenhuma, pessoal. Não foi Deus nenhum que mandou esse pessoal escrever. É lógico que eles não escreveram porra nenhuma, os caras eram tudo analfabeto. Mas até nisso, essa questão de dizer que aquilo que eles supostamente escreveram foi por orientação e por inspiração divina. Mentira. Segundo as declarações aqui de Eusébio, os caras escreveram aquilo por forçação. O pessoal pressionou que tinha de escrever alguma coisa, deixar escrito e tal. Aí não, deixa esse pessoal enjoado do cara que tá aqui me perturbando, vou escrever. Aí foi e escreveu. Mentira, né? O analfabeto vai escrever porra nada. Ainda mais escrever grego. Falar é uma coisa, escrever é outra, certo? E interpretar aquilo que você escreve é outra coisa também. Com efeito, não é porque esses apóstolos aí que dizem que vivia lá na, na Palestina ou lá em Jerusalém, diz que eles tinham contato com o grego, porque eles estavam no mundo romano, né? Então o mundo romano se falava o latim, falava o grego, né? E os judeus ali falavam, diz eles, né? Tudo mentira. Diz que os judeus falavam o hebraico, falavam o aramaico, aí os judeus eram poliglotas, falavam o hebraico, falavam o aramaico, falavam o latim, falavam o, o latim, o grego, né? Porque os romanos falavam latim, falavam grego, né? Aí como eles estavam dominando os judeus, então os judeus falavam no mínimo essas quatro línguas. Veja, mas falar é uma coisa, agora você escrever, você entender o que você está escrevendo é outra coisa. Você tem de passar por escola. E esse pessoal não passou porra nenhuma de escola, tá entendendo? Você falar ali quatro, cinco palavrinhas ali, no seu dia a dia, aí é uma coisa, certo? Agora você ir para o papel, traçar ideias dentro de uma, dentro de uma linha que era organizada na cultura grega, né? Tinha um padrão, né, de organização de frases e todo tipo. Para um pescador que nunca frequentou escola nenhuma, fala sério, você acredita numa bobagem dessa? Você é tolo. Com efeito, Mateus, que primeiramente tinha pregado aos hebreus, quando estava a ponto de ir, veja o que ele fala sobre Mateus aí. Com efeito, Mateus, que primeiramente tinha pregado aos hebreus, quando estava a ponto de ir para outros, entregou por escrito o seu evangelho, em sua língua materna, escreveu em sua língua materna, fornecendo assim, por meio da escrita, o que faltava de sua presença entre aqueles de quem se afastava. Né? De novo, mostrando qual foi o objetivo de Mateus ter escrito o seu evangelho. Ele disse que estava para se afastar dos hebreus e estava pregando lá para os hebreus, que é mentira pura. Ele fala isso porque o livro de Mateus, aí tem muito daqueles textos que diz, e no hebraico significa tanto, é, por exemplo, quando ele fala de Emanuel, né? Emanuel, no hebraico significa Deus está conosco, da menina que Jesus ressuscitou, significa donzela. Quem escreveu Mateus, ele insiste em querer traduzir é, termos da língua hebraica para o seu leitor. Ou seja, ele estava escrevendo para pessoas que não era, não conheciam o hebraico. Tá entendendo? Mas o Eusébio está dizendo que ele escreveu na língua materna. Escreveu no hebraico, certo? Com efeito, Mateus, que primeiramente tinha pregado aos hebreus, quando estava a ponto de ir para outros, entregou por escrito seu evangelho, em sua língua materna.
fornecendo assim, por meio da escritura, o que faltava de sua presença entre aqueles de quem se afastava. Outra mentira, né? Se ele escreveu, não escreveu em hebraico. Hum, Se, imagina que ele tenha escrito, que não escreveu porra nenhuma, escreveria em aramaico, né? E não em hebraico. História eclesiástica, Eusébio, certo? Bom, Lucas nos diz que já havia, como eu falei logo no início, né? Lucas nos diz, segundo as suas declarações lá no capítulo 1 sua obra, Lucas nos diz que já havia, em seu tempo, outras narrativas que estavam relacionadas àquilo que ele havia escrito em seu evangelho, porém não tão precisas e ou exatas quanto o seu. Excelentíssimo Teófilo, escreveram-se já várias narrativas sobre Cristo. Tá vendo lá? Ele fala de mensagem, né? E aqui nessa tradução já fala explicitamente, né? Já se escreveram várias narrativas sobre Cristo, em que se usaram relatos que nos foram feitos pelos que viram o que aconteceu desde o início e que se tornaram mensageiros da boa nova de Deus. Vou repetir, ó, excelentíssimo Teófilo. Na tradução colocou o Teófilo lá embaixo, né? Isso aqui já começa dizendo quem é, para quem ou por que Lucas estava escrevendo. Está escrevendo para esse Teófilo, que ele chama de excelentíssimo. Alguém de destaque, de posição. Excelentíssimo Teófilo. Escreveram-se já várias narrativas sobre Cristo, em que se usaram relatos que nos foram feitos pelos que viram o que aconteceu desde o início e que se tornaram mensageiros da boa nova de Deus. Pareceu-me, aí diz, pareceu-me, o Lucas dizendo que pareceu a ele, contudo, que seria bom ordenar todos esses relatos. Ou seja, ele estava ali, acolá, né? Um relato ali na boca de um relato na boca de outro. Aí ele saiu reunindo todos esses relatos que estavam na sua época espalhados. Não era nada testemunhas oculares, como nós já dissemos no início. Bom, aí diz, pareceu-me, contudo, que seria bom ordenar ordenar e organizar, certo? É organizar ou ordenar todos esses relatos, dos mais antigos aos mais recentes. E após um exame completo, é dar-te este resumo destes fatos que aconteceram no nosso meio, para fortalecer a tua confiança na verdade de tudo que te foi ensinado. Que lá na primeira tradução fala que ele recebeu oralmente, Teófilo recebeu todos esses relatos de forma oral, né? Ouvi falar, né? O tal isso aí é que aqui é a versão, o livro. Ou seja, mostrando novamente que o Evangelho de Lucas, assim como as declarações de Eusébio, o de Mateus, não foi eles que, de prontidão, por livre vontade, decidiram escrever, pessoal. Foi necessidades humanas, segundo essa sala, que é mentira, certo? Estamos interpretando o que está escrito. Então, o Lucas deixa claro que escreveu para esclarecer a Teófilo aquilo que ele havia recebido oralmente. Então, ele estava escrevendo, pondo esses relatos de uma maneira, diz ele, organizada, de modo preciso, certo? Com esse objetivo, de dar a esse Teófilo uma organização desses fatos, que diz ele que, o mentiroso, né, que recebeu esses fatos de pessoas que tinham sido testemunhas oculares, né? Veja essa outra versão. Tendo muitos empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, como nos transmitiram os que foram deles testemunhas oculares desde o princípio, desde que as coisas aconteceram, esses que passaram para ele foram testemunhas oculares, veja que bicho mentiroso. E ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem, excelentíssimo Teófilo, dar-se por escrito uma narração em ordem, para que para que conheças
a verdade das coisas que foste instruído. Outra versão. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, muitos. Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens percebido, que tens recebido. Né? Em diferentes versões, nós vemos claramente que Lucas escreveu o seu evangelho não por inspiração divina, não porque um Deus pediu, não porque um Deus lhe soprou histórias e mensagens que só ele teria conhecimento. Não. Simplesmente quis organizar relatos que já existiam, relatos orais que já existiam, né? E chegaram aos ouvidos desse tal desse Teófilo, e que ele se propôs a organizar esses relatos que eram orais e pô-los por escrito, para que esse Teófilo, no caso, tivesse acesso, né, agora, desses relatos de forma escrita. Então não foi Deus, porra nenhuma, que inspirou esses caras. Muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Muitos se empenharam em compilar um relato. Ou seja, como disse, o Lucas, ele também nos diz que havia já relatos escritos. Tá entendendo? E como o Evangelho de Marcos é sabido que foi o primeiro entre aqueles quatro, o Lucas está dizendo que já havia esse Evangelho. Tá entendendo? Além de relatos orais que estavam rolando. Certo? E que ele pretendeu pôr em ordem para a satisfação desse tal desse Teófilo. Assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem, ou seja, tá vendo aí? Assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem. Ou seja, já havia outros escritos que tinham essas histórias que ele estava contando, agora só que ele disse que vai pôr em ordem essas histórias. Tá entendendo? Desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. Coisas que foram ensinadas a ele oralmente. E sabido, né, que essas historinhas aí de Jesus foram passadas, né, é, de forma oral. Pô, não tinha a tradição de escrever porra nenhuma, tudo analfabeto. Como é que ia escrever? Ler. Analfabeto. Então essas coisas é passar de boca em boca mesmo. História de dizer que pescador sabia ler é conversa furada. Mas, mas quais evangelhos já existiam antes mesmo do de Lucas? Já falamos essa questão, né? Se vocês precisarem estudarem, descobrirão que o evangelho de Lucas é posterior aos de Marcos e Mateus. Não somos, e vimos lá, né, o próprio José falando, né, de que Mateus e João tinham deixado memoriais, né, do Senhor, tal, que por pressão de outros eles passaram a escrever. Bom, desculpe, não somos os únicos que dizemos isso, somos estudiosos na área. Dizemos isso o quê? Que o Evangelho de Marcos é sabido que foi o primeiro entre os quatro a ser escrito. E que os demais simplesmente seguiram o que estava em Marcos. Mas tudo indica, como a própria declaração a própria declaração do Lucas, já havia outros evangelhos, tá entendendo?
além do de Marcos. Ele fala de escritos, que ele também estava escrevendo, porque outros já tinham escritos, entendeu? Outros haviam escrito. Só que ele, pelo o linguajar dele, está dizendo que esses escritos não estavam tão coerentes, tão exatos, né? Mas que esse dele, ele disse que fez uma pesquisa, blá, 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 você já vê que é tudo mentira, né? Que ele disse que tinha recebido esses relatos de fontes orais, mas que fez uma pesquisa, duvidou, foi das suas testemunhas oculares, foi, que no caso seriam os próprios apóstolos, né? Ela foi fazer pesquisa. Bom, então diz Lucas que escreveu escreveu esse seu evangelho, mas ele nos passa a ideia de que já havia outros escritos similares ao que ele estava escrevendo. Está entendendo? Ou seja, outros evangelhos, além de outras fontes orais. E como eu disse, sabemos que o de Marcos foi, desses quatro, foi o primeiro. Quer dizer que eram os únicos que haviam, está entendendo? Dos quatro que entraram para a Bíblia, no Novo Testamento, dos quatro, o primeiro foi Marcos. Mas não quer dizer que Marcos era o primeiro, foi o primeiro evangelho que houve, né? Ou que surgiu. Não é isso que quer dizer. Dizer que o livro, o Evangelho de Marcos, foi o primeiro, né? Foi o primeiro dentre os quatro que nós conhecemos. Havia outros, e como eu disse, a própria declaração de Lucas, quando ele vai fazer a introdução do seu evangelho, nos revela isso, certo? Sim, então o Lucas, ele, a- os estudiosos dizem que ele copiou parte do que estava escrito em o seu rascunho, vamos dizer assim, o seu rascunho inicial partiu dos escritos de Marcos. Era a fonte que ele tinha, além de, como ele mesmo diz aí, né, existia também outras fontes orais, né? Entendendo? Então ele pegou, juntou tudo e escreveu o seu. É por isso que nós vamos ver muita coisa de Marcos em Lucas, mas algumas coisas, vamos dizer assim, inéditas, que não estão no livro de Marcos. Por quê? Ele pegou, além de Marcos, pegou outras fontes orais que havia na época e fez o seu, escreveu o seu, né? Quando a gente fala Lucas, é quem diz ser Lucas, certo? Porque essas questões de autoria aí da Bíblia, tudo mentira. Os caras que escreveram, os caras que levam o nome dos livros, não foram os que escreveram de fato os livros, certo? Mas esse que faz as vezes de Lucas diz que ele escreveu os seus relatos a partir dessas questões, certo? Bom, e se você tiver uma boa interpretação de texto, pode descobrir isso sem ao menos ler um só comentário ou obra desses estudiosos. Você não precisa estar pegando livro de crítica textual e vamos ler livro de, como é que chama, de Bart de Ehrman, e similares. O nome dele é Chivitarese, né? Não. Você tiver uma boa interpretação, você pega a Bíblia e você sai interpretando. Fácil, fácil. Se tiver uma boa interpretação de texto, vai mata a pau. E se tiver e se ler esses estudiosos também vai ser muito mais fácil ainda, certo? Bom, e se você tiver uma boa interpretação de texto, pode descobrir isso sem ao menos ler um só comentário ou obra desses estudiosos. Vejam por quais razões, segundo Eusébio, Marcos teria escrito seu evangelho. Do evangelho de Marcos. Veja o que é que ele disse dos motivos por que Marcos escreveu seu evangelho. Nós vimos lá que ele diz que Mateus e João foram forçados a escrever aquilo que eles escreveram, certo? Aí ele vai explicar também essa questão da forçação de outros do Evangelho de Marcos. Veja o que ele diz. Assim foi que, por habitar entre eles a doutrina divina, o poder de Simão se extinguiu. O tal de Simão era um tal de um. É tipo de um bruxo, né? Esse camarada aqui, tal de Simão. O poder de Simão se extinguiu e foi reduzido a nada, junto com ele mesmo.
Em troca, o resplendor da religião brilhou. Que religião? Religião cristã, aqui que está falando, certo? O resplendor da religião brilhou de tal maneira sobre as mentes dos ouvintes de Pedro, certo? Isso aqui é esse relato de Simão, o mago, e Pedro, está no livro de Atos, né? Diz que há uma disputa lá, esse camarada aí se apresenta diante de Pedro de outro apóstolo lá, certo? Bom, então, em troca, o resplendor da religião brilhou de tal maneira sobre as mentes dos ouvintes de Pedro que não ficavam satisfeitos apenas ouvindo uma vez. Né? Em troca, o resplendor da religião brilhou de tal maneira sobre as mentes dos ouvintes de Pedro, os ouvintes de Pedro, que não ficavam satisfeitos, os ouvintes de Pedro não ficavam satisfeitos apenas ouvindo uma vez. Ou seja, a pessoa falava, certo? E o povo só ouvia esses tal desses ouvintes dele. Nem com o ensinamento, aí, nem com o ensinamento não escrito da pregação divina. Ou seja, Pedro não escreveu porra nenhuma, só falava. Então diz Eusébio que essas pessoas, seus ouvintes, não ficaram satisfeitos apenas em ouvi-lo. Queria algo mais, certo? Algo, no caso, escrito, né? Nem com ensinamento não escrito, veja, com ensinamento não escrito. Pedro não tinha escrito nada ainda, segundo conversinha aqui de Eusébio. Mas com todo tipo de pedidos importunavam Marcos. Vejam, os seus ouvintes não estavam satisfeitos apenas em ouvir Pedro, então começaram a importunar Marcos. Importunavam Marcos, de quem se diz que é o Evangelho e que era companheiro de Pedro, porque há essa crença também de que, como se sabe que os apóstolos de Jesus eram tudo analfabeto, então eles teriam se servido de pessoas instruídas ou letradas para escrever aquilo que eles supostamente escreveram nos seus evangelhos, certo? Então, o que Marcos escreveu no seu evangelho, na realidade, seriam as memórias de Pedro, certo? Pedro era analfabeto, pescador, Marcos era letrado, então diz que ouviu os blá 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 de Pedro e ele escreveu os blá 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 de Pedro. E assim formou o evangelho que leva o seu nome, de Marcos. Mas, com todo tipo de pedido, importunavam Marcos, de quem se diz que é o Evangelho, e que era companheiro de Pedro, para que lhes deixasse também um memorial escrito. Ou seja, algo escrito. E esse memorial escrito era o Evangelho de Marcos. Né? Mas o que é que Eusébio está dizendo mesmo? Eusébio está dizendo que esses evangelhos, a exemplo nesse caso aqui, tocante aqui, ao de Marcos, foi escrito porque Javé queria que, que esses pescadores escrevessem alguma coisa. Eusébio está dizendo aqui que o evangelho de Marcos, que guarda as memórias de Pedro, foram, foi escrito porque Javé inspirou Marcos, inspirou Pedro para que ele escrevesse alguma coisa. Não. Eusébio está dizendo que foi o grupo de pessoas que ouviam a pregação de Pedro que insistiu a ponto de incomodar e de importunar Marcos para que ele escrevesse ou deixasse alguma coisa escrito desses memoriais, essas historinhas, né? Dessas tradição oral, tá entendendo? Não foi Deus nenhum que inspirou ninguém para escrever porra de nada, tá entendendo? É isso que Eusébio no final quer dizer. Embora sem querer, né? Então, e não o deixaram em paz até que o homem o tivesse terminado, ou seja, terminado o quê? O evangelho. E desta forma tornaram-se a causa do texto, tá vendo? E dessa forma tornaram. Quem foi que se tornou a causa do texto chamado Evangelho de Marcos? Essas pessoas que estavam ouvindo Pedro. E ouviram que queria algo não, não só transmitido oralmente, mas algo escrito. Aí diz que começou a incomodar Marcos tinha que escrever e tal. Aí ele foi e escreveu. Ou seja, não foi porque Deus nenhum inspirou. Foi por mera pressão.
E isso é uma mentira, né? Que o povo era analfabeto. O povo não tava pedindo porra nenhuma para escrever nada. O povo era analfabeto, isso é mentira. O Eusébio aqui só está querendo, na verdade, ou quem passou essa tradução para Eusébio, simplesmente está tentando justificar os motivos da escrita desses evangelhos, certo? E bem como credibilizar é, a autoria desses evangelhos, certo? E nem no tempo dele se sabia se de fato o evangelho que leva o nome de Marcos foi Marcos mesmo que fez. O evangelho que leva o nome de Lucas foi Lucas mesmo que fez, tá entendendo? Não se sabia. Diferentemente do que é afirmado pelos cristãos e mesmo pelos próprios escritores de alguns livros do Novo Testamento, os evangelhos não foram escritos por um Deus que queria que assim o fosse. O Evangelho de Marcos foi escrito de acordo com as declarações de Eusébio, porque pessoas queriam que ele deixasse algo escrito e que ele, por insistência desses, produziu o tal Evangelho. Quer dizer, se dependesse do tal evangelista e de um tal Deus judaico cristão, não haveria evangelho algum. Foram pessoas que queriam ter algo escrito e não Deus algum que determinou que esse ou aquele escritor registrassem eventos supostamente testemunhados por eles. Segundo as declarações de Eusébio, que, repito, mentira. Que o povo não ia pedir nada escrito. O povo era analfabeto, certo? Marcos e Lucas, veja as declarações agora de Eusébio com relação a Marcos e Lucas. Marcos e Lucas já tinham publicado seus respectivos evangelhos. Veja, Marcos e Lucas já tinham publicado seus respectivos evangelhos, enquanto de João se diz que em todo este tempo continuava usando a pregação na escrita. Ou seja, ele está dizendo que o evangelho de João foi escrito depois. O de Marcos e Lucas já estavam escritos quando surge o evangelho de João. É isso que ele quer dizer. Se diz que todo este tempo continuava usando a pregação na escrita, mas que, por fim, chegou também a escrever. Pelo seguinte motivo. Aí ele vai explicar o motivo porque João escreveu dele. Nós já vimos os motivos dos três primeiros, né? Foi tudo forçação, né? Segundo ele, de terceiros que queria algo escrito, mas que por fim chegou também a escrever pelo seguinte motivo. Os três evangelhos anteriormente escritos já haviam sido distribuídos para todos. Veja que mentira, distribuição de evangelhos nessa época. Já existia imprensa, né? O cara fazia um monte de produção de livros para sair distribuindo. Fala sério, como é que você acredita numa mentira dessa? Os três evangelhos anteriormente escritos já haviam sido distribuídos para todos, inclusive para o próprio João. Pois, o analfabeto distribuiu os três evangelhos para o analfabeto ler. Veja o que aqui Eusébio diz. Inclusive para o próprio João. E diz-se que este os aceitou e deu testemunho de sua veracidade, inclusive para o próprio João. E diz-se, quem foi? Aí veja que ele botou aí. Diz-se quem? Quem é esse diz-se? Ele não tem. Ele é, é, é meramente declaração dele. Quando ele fala diz-se, ele não tem certeza de nada. Esse diz-se assim ele ouviu dizer, ou seja, ele recebeu de novo essa informação de que João leu esses tais evangelhos, os três evangelhos que havia, leu e os aprovou, os aceitou. Mas isso é declaração de Eusébio. Ele está dizendo que ouviu dizer que João leu esses evangelhos, tá entendendo? É tudo tradição oral, pessoal. Quem escreveu essas bobagens todas aí foi os pais da igreja. Esses pescadores não escreveu porra nenhuma. Tudo analfabeto. Inclusive para o próprio João. E diz que este os aceitou e deu testemunho de sua verdade, de sua veracidade. Ou seja, veja, o tal do João, segundo essa história de Eusébio, que leu os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e deu testemunho daquilo que estava escrito nesses evangelhos. Mas por quê? Porque esse João teria que dar testemunho ou dizer que aquilo que estava escrito era verdade se, segundo a época aí que ele estava,
Tais escritores estavam vivos, certo? E o tal dos autores desses evangelhos estariam vivos, né? E esses tais autores não seriam pessoas que estavam próximos de Jesus? Então, como é que precisar de testemunho ou da aprovação de um de um outro de um outro apóstolo de nome João? Tá entendendo? Tudo invenção, pessoal. Não se sustenta é, a crença cristã, mas também que lhes faltava unicamente a narrativa do que Cristo havia feito nos primeiros tempos e no começo de sua pregação. Percebeu? Aí João diz Eusébio, diz que leu esses evangelhos, aí percebeu que faltava unicamente narrativa do que Cristo havia feito nos primeiros tempos e no começo de sua pregação. Ele leu, ele leu os evangelhos que havia no seu tempo e viu que estava faltando alguma coisa. Não, então está faltando isso, eu vou escrever. Ou seja, Eusébio está dizendo que esses caras escreveram os evangelhos não foi por inspiração divina, foi por alguma motivação. Já vimos a motivação daqueles outros, dos três primeiros, que diz que foi tudo forçação. E os tais ouvintes queriam algo escrito, né? Não estavam se satisfazendo é, simplesmente com aquelas declarações orais, já que eles estavam saindo, né, para ir pregar em outros lugares, então tinham que deixar alguns memoriais e agora tem que ser escrito, certo? Então, mostrando assim que não foi nada inspiração divina, não foi nada por divina, não foi nada por Deus algum, certo? E agora, o João, segundo a declaração de Eusébio, também diz que leu esses evangelhos e percebeu o quê? Que estava faltando alguma coisa nos evangelhos. Aí diz que vai escrever o dele para acrescentar essas coisas que estavam faltando. E justamente, o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas não fala da pré-existência de Jesus, porque no livro de João, capítulo 1, né, diz lá, né, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo, né? Aquela história toda, né, que os cristãos dizem que ali é a pregação da Trindade. Então, essa declaração de que Jesus era Deus, ou que Deus era Jesus, essa conversa toda, que Jesus estava com Deus, que Deus era essa conversa toda, o verbo, né? O verbo, a palavra, nós só vamos encontrar no livro de João. Nos outros evangelhos não tem essa declaração explícita de que Jesus seria Deus, certo? Ou para as testemunhas de Jeová, como dizem, né, que diz que bota um artigo ali nessa tradução de João, um Deus. Então, essas declarações nós só encontramos no Evangelho de João. Por quê? Porque, conforme o próprio Eusébio está dizendo aqui, ó, já havia outros evangelhos, certo? E João, diz ele aqui, diz que leu esses evangelhos e viu que está faltando alguma coisa, está faltando aqui as declarações dos primeiros tempos, que Jesus vivia no céu, de que a crença, né, que Jesus era Deus e que essa coisa do tipo, né, está faltando. Então eu vou fazer um evangelho e vou acrescentar isso. Além de acrescentar também os tempos do começo da pregação de Jesus. Aí vai lá João e faz o evangelho. Está entendendo? Os evangelhos são feitos para preencher questões que ficaram em branco em outros evangelhos, pessoal. Veio o evangelho de Marcos, faltou alguma coisa. Foi lá e Marcos e Lucas, entre aspas, foi e escreveu dele, acrescentando mais coisas que não estavam no de Marcos. Aí passa-se tempo, aí vem as pessoas, digo as pessoas, os que detinham a capacidade da leitura e da interpretação, viu, pessoal? E esses aí não era a grande massa populacional, certo? Eram os grupos de elite, eram os clérigos, certo? Eram alguns da classe nobre, certo? Essas pessoas liam, tinham a necessidade de ler, certo? Mas os camponeses pescadores, espécie de ler nada, né? Então, aí, esses leitores
Então, quando tinham conhecimento desses supostos evangelhos, aí notavam a necessidade de novos esclarecimentos, tá entendendo? Aí vinha um novo evangelho. Aí, por exemplo, lá nesses evangelhos, nesses outros, não ficou bem claro se Jesus era Deus, se ele era simplesmente filho de Deus, ou se ele era o próprio Deus. Aí vem João e vai e termina, e conclui lá no seu primeiro capítulo, já diz, Jesus é Deus, certo? Então, os evangelhos vão surgindo para essas questões que ficam em branco nenhum ou nenhum outro evangelho. Aí vem um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, oitavo, para preencher esses espaços de questionamentos que não foram preenchidos. Marcos não fala do período em que Jesus era criança, certo? Mateus já vem falando da questão de um tal, de um anjo que aparece, certo? Já Marcos começa o evangelho a partir de Jesus com 30 anos, já aparecendo para João Batista para ser batizado, tá entendendo? Então, quem leu o livro vamos supor, quem leu os escritos de Marcos, é, começaram começou a indagar. Como foi que ele, onde foi que ele nasceu? Como foi que ele começou a pregar? Tá entendendo? Como foi que qual era a sua terra natal, coisa do tipo, tá entendendo? Aí vem o livro o Evangelho de Mateus e explica. Jesus era descendente de não sei de quem, de Davi, e que o anjo havia falado para Maria, esse bababá, teco, beteco. Tá entendendo? Os, os evangelhos surgem das necessidades constantes de alimentar essas lendas que circulavam. Um evangelho após outro é simplesmente complemento de questões que ficaram em branco. Foi nada de Deus nenhum, foi tudo ideias e intenções humanas, certo? Bom, no que se refere a Lucas, também ele, ao começar seu escrito, expõe de antemão, de Lucas nós já falamos, né? Expõe de antemão o motivo pelo qual compôs, como muitos outros já tinham se ocupado com demasiada precipitação a fazer uma narrativa dos fatos de que ele mesmo está bem informado, pura mentira, né? Que nós já percebemos logo no início. E no início, estava bem informado, sentiu-se obrigado a afastar-nos das suposições duvidosas dos outros e transmitiu-nos, por meio de seu evangelho, o relato correto de tudo aquilo cuja verdade ele conheceu bem, aproveitando a convivência e o trato com Paulo, assim como a conversação com os demais apóstolos. Explicação de Eusébio dos motivos de Lucas ser escrito o seu evangelho. Bom, assim podendo dizer que quando Lucas supostamente escreveu seu evangelho, deveria haver, além dos evangelhos de Marcos e Mateus, inúmeros outros evangelhos escritos, né? Além de diversos contos orais que já vinha circulando, já vinham circulando. Note que Eusébio nos está dizendo que os escritores posteriores simplesmente leram os evangelhos que dispunham em mãos e que eram conhecidos na época e passaram a dissertar sobre aquilo sobre aquilo que não estava nesses evangelhos. Entenderam? Eusébio está nos dizendo que o evangelho de João foi o último dos quatro e que este preocupou-se em relatar aquilo que outros não haviam escrito. A exemplo, a época em que Jesus seria um ser divino. O evangelho joanino, para propagar a ideia de que Jesus não era meramente um homem, mas Deus.
O Evangelho joanino tinha por objetivo propagar a ideia de que Jesus não era meramente um homem, mas Deus. Os três evangelhos retratam Jesus como homem e filho de Deus. Marcos, Mateus e Lucas propagam Jesus como um filho de Deus, né? Filho de Deus, Messias, coisa do tipo, mas não como Jesus como sendo Deus, certo? Essa ideia só nos é transmitida, vamos dizer assim, literal, só no livro de João. O Evangelho joanino tinha por objetivo propagar a ideia de que Jesus não era meramente um homem, mas Deus. Os três evangelhos retratam Jesus como um homem e filho de Deus, mas não como um Deus ou o próprio Deus, como João supostamente faz. Percebam que os evangelhos são produções literárias elaboradas para a satisfação de um grupo de pessoas, certo? O próprio Eusébio fala, né, que foram forçados, né, pessoas forçaram eles a escrever aquilo que eles, suas memórias. Eles foram produzidos com a intenção de persuadir pessoas, os evangelhos. Só para vocês terem uma ideia, a epístola mais antiga que está no Novo Testamento, cuja autoria é atribuída a Paulo, é datada em 50 a 51 depois de Cristo, que é a primeira epístola aos Tessalonicenses. E na época de Paulo, sabemos que ainda não havia evangelhos, o que nos leva a dizer que os famosos evangelhos foram produções ou produzidos mais ou menos após os anos 70 depois de Cristo. E por que devemos situar e por que devemos situar a construção dos evangelhos, a elaboração dos evangelhos posteriormente a essa época? Os evangelhos, digo, aos quatro, os quatro evangelhos. Porque, segundo a narrativa do próprio Paulo, bem como a tradição cristã, dizem que Paulo e Pedro teriam morrido por volta dos anos 65 a 67 depois de Cristo. E se em sua época não havia evangelhos, então eles só vieram a surgir, desculpem, então eles só vieram a surgir posteriormente à sua morte. Isso explicaria, por exemplo, as falsas e mentirosas profecias mencionadas nesses livros, que aparentemente mostram que seus escritores teriam previsto a destruição de Jerusalém nas mãos dos romanos, entre tantas outras falsidades. Mas talvez você esteja se perguntando, como sabemos que na época de Paulo não havia os quatro evangelhos? Simplesmente porque Paulo nunca mencionou nenhum deles em seus escritos. O muito que vemos nos escritos de Paulo são pouquíssimas referências muito comuns dos evangelhos que mais tarde seriam escritos. As poucas citações que encontramos de Jesus nas cartas de Paulo são meramente relatos orais que já estavam em circulação antes de sua suposta conversão. Importantes passagens da vida de Jesus relatadas nos evangelhos são simplesmente ignoradas por quem diz ter visto o ressurrecto Jesus. Entenderam? E ainda analisando as palavras de Lucas, podemos notar outras mentiras. Por exemplo, ele diz que os relatos que ele descreve em seu evangelho teriam sido transmitidos por testemunhas oculares. Acontece que Lucas nunca conheceu Jesus, e muito menos seus apóstolos. Logo, seus relatos não são de pessoas que foram testemunhas oculares daquilo que supostamente ocorreram no tempo de Jesus. Os próprios apóstolos não foram testemunhas oculares de quase nada. Basta lembrarmos que o texto diz que eles fugiram tudo, né? Quando Jesus foi preso. Como é que eles presenciaram porra nenhuma? Presenciaram nada. Basta lembrarmos que Lucas, segundo a tradição cristã, foi um discípulo de Paulo e, assim sendo, não conheceu a Jesus. Quando dizemos tradição cristã, queremos dizer que esses contos eram falatórios de um ou outro velhote esclerosado que foram passados no decorrer das épocas. Quando Eusébio cita relatos que lhe chegaram através da tradição, quer se referir a contos orais de pessoas antigas. A mítica conversão de Paulo se deu anos após a suposta morte de Jesus. Assim, os seguidores de Paulo, e nesse caso incluímos Lucas, também foram convertidos muito tempo depois.
E se eles foram convertidos muito tempo depois, ele escreveu muito tempo depois esse suposto evangelho que lhe é atribuído como de sua autoria. No caso, Lucas. As supostas testemunhas mencionadas por Lucas, se existiram algum dia em seu tempo, já estavam mortas e enterradas. Sendo que as testemunhas que ele fala eram os apóstolos, certo? Aquilo que encontramos nos registros de Lucas são mentiras baseadas nos evangelhos que já havia quando ele pretendeu escrever o seu. Em consequência, diz-se que por isto decidiu-se o apóstolo João a transmitir em seu evangelho o período silenciado pelos primeiros evangelistas. Veja, o Eusébio dizendo. Em consequência, diz-se que por isto decidiu-se o apóstolo João a transmitir em seu evangelho o período silenciado pelos primeiros evangelistas e as obras realizadas nesse tempo pelo Salvador, ou seja, as anteriores ao encerramento do Batista, e que isto se mostra quando diz: assim principiaram os milagres de Jesus. E, e também quando menciona o Batista em meio aos atos de Jesus, dizendo que ainda seguia batizando em Enom, perto de Salim. Expressa-o claramente ao dizer, porque João ainda não havia sido encarcerado. Ou seja, mostrando que já havia outros evangelhos, ele estava escrevendo o seu só para relatar coisas que não havia nos outros. Ou seja, partia de outros evangelhos para escrever algo novo. Portanto, João transmite em seu evangelho escrito o que Cristo fez antes de que o Batista fosse encarcerado, enquanto que os outros três relatam os feitos posteriores ao encarceramento do Batista. Eusébio novamente provando que os evangelhos surgiram tudo de vez, foram um sendo escrito um após o outro, em épocas diferentes, e sempre com o objetivo de não que a necessidade de escrever esses evangelhos partiu de uma fonte divina. Não, nada mentira. Foi tudo parte sempre de uma intenção humana. O muito que esse pseudo inspirado escritor fez, digo Lucas, né, foi catalogar relatos orais antigos da boca de alguns esclerosados com os novos que havia na época em que ele decidiu escrever. Nem mesmo os discípulos e apóstolos de Jesus foram de fato testemunhas de eventos que os reais escritores mencionam ter ocorrido. Vemos claramente situações que os discípulos não tinham visto nada, pois não estavam presentes. Exemplo da questão lá que Jesus estava lá perante Pilatos, sendo julgado, e correu lá para aquele diálogo todo entre Pilatos e Jesus, depois os diálogos de Jesus, ou o silêncio de Jesus perante os diálogos de Herodes. Tudo conversa furada. Nenhum deles presenciaram isso, porque o texto diz que eles fugiram, todos fugiram, com medo. Então, como é que eles souberam dessas coisas e puseram essas coisas em seus evangelhos? Tudo mentira, pessoal, tudo invenção. Podemos citar a tentação de Jesus, entre essas coisas que dizem que eles não presenciaram, né? Podemos dizer, por exemplo, a tentação de Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites. Quem é que estava lá para registrar aquelas declarações de Jesus e as declarações do diabo? O julgamento de Jesus no Sinédrio, que nós acabamos de citar, Sinédrio perante Pilatos e Herodes, as orações que Jesus havia feito antes de ser crucificado, ele disse que os discípulos estavam tudo dormindo. Então, como é que eles souberam disso? Os acontecimentos presenciados pelas mulheres no túmulo de Jesus, a aparição do anjo Gabriel a Maria, chamada Anunciação, né? E a José. Apareceram para esses dois. Né? E quem ficou sabendo dessas coisas, no caso, seriam eles dois, né? Da lenda, né? Saiu contando para Jesus, não contaram lá para. Tanto que Maria, na lenda, diz que
até duvidou de Jesus. Os parentes já estavam duvidando, chamando Jesus de doido, maluco. Veja, maluquice de história. Não acreditava que Jesus era o filho dela, ou que era o Messias, que era o, o tal filho de Deus. E segundo a lenda, né, Maria ainda era virgem. A mulher é virgem de um filho e ainda duvidava desse filho, como sendo filho de Deus. Diz que teve esse filho e se manteve virgem. E estava duvidando de que esse filho era o filho de Deus, o enviado, o Messias. Que história sem pé, sem cabeça da desgraça. Bom, e os eventos de perseguição e mortes de crianças, eles que Herodes saiu matando todo mundo, um monte de criança, né, por causa de Jesus. Tudo mentira, eu não presenciar nada disso. Quando do nascimento de Jesus, quando do nascimento de Jesus, os pastores no campo, quando supostamente apareceram anjos, os magos que seguem a tal estrela, nenhum deles viram isso, o tal dos apóstolos. No caso, esses relatos, né, em especial no livro de Mateus e Lucas, né, que fala da infância de Jesus, né? Já Marcos e João não falam. Então, essas coisas aí, esses caras não ficam sabendo nada disso, mas escreveram. Veja, que mentira. Ah, não, foi Deus que escreveu e botou isso na cabeça dele. Mentira, pessoal. Que os relatos, o Lucas, como nós já vimos, não foi vontade nenhuma de Deus nenhum que ele escreveu aquela bobagem toda. Entendendo? O Eusébio aqui também mostra claramente que não foi da vontade desse pessoal que escreveu todas essas mentiras. Simplesmente pessoas que queriam que eles escrevessem algo, deixassem algo escrito. Lógico que é mentira, como nós já dissemos no decorrer do vídeo, em que as pessoas em geral eram analfabetas, certo? Como é que elas vão estar atrás desses caras, esses pescadores, vai escrever alguma coisa? Valeu como, sendo tudo analfabetas. Nenhuma dessas coisas foram presenciadas pelos apóstolos e nem tinha como saber. Eles não tinham, né? Eles não tinham como saber disso. Ainda que se diga falsamente que um tal espírito soprou isso ou aquilo, isso é mentira, isso é bobagem, que satisfaz pessoas pobres da capacidade de racionalizar fatos. Ademais, essa falsa argumentação cai rapidamente por terra. Sabe por quê? Porque o estilo literário, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, não são originários, não são originais dentro da época em que eles foram produzidos. O Velho Testamento e suas lendas seguiram o estilo literário das lendas pagãs que já havia há muito tempo. Note, por exemplo, o relato da Pera Moabita, onde vemos um rei pagão dizendo que fazia isso ou aquilo, amando de seu deus Queimós, e o fazia tentando agradá-lo, sob pena de deste deus castigá-lo juntamente com seu povo. Quando você recorre aos textos do Velho Testamento, em especial os relatos de Moisés, Josué e Samuel, vocês vão ver que as ideias que estão presentes na Pedra de Moabe são as mesmas que estão presentes nesses textos de Moisés, Josué e Samuel. A estrutura, a ideia é a mesma, um Deus sendo um Deus que castiga seu povo, um Deus que dá vitórias a seu povo, um Deus que manda matar crianças, jovens. Está lá na escrita de Moabe, é a mesma coisa. Nas histórias de Moisés, Josué e Samuel, a mesma coisa. É a mesma ideia presente daquela pessoa que escreveu a inscrição da Pedra de Moabe. A forma, né, de transmitir as ideias são as mesmas. Ou seja, não teve nada de inspiração divina. Se fosse inspiração divina, a Bíblia seria, a forma de escrever ou de descrever as histórias na Bíblia seria diferente de qualquer outro escrito. Mas não eram. Os escritos da Bíblia não são diferentes de outros escritos da época. Seguiu o mesmo roteiro, a mesma linha, a mesma ideia de transmitir as ideias.
É tudo envolto de lendas, tudo envolto de exageros e mentiras, tá entendendo? O mesmo estilo. Onde é que um Deus se propôs a escrever sua vontade dessa forma? Copiando tudo que outros povos tinham, né? Tanto de cultura e modo de pensar. O que desmente a farsa da inspiração divina. Quando os crentes dizem que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Não foi nada inspirado por Deus. Se fosse inspirado por Deus, nós não vemos as mesmas ideias, os mesmos conceitos em outros escritos antigos. O mesmo ocorre com os escritos do Novo Testamento. Eles seguem a mesma estrutura, a mesma forma estrutural que os pagãos escreviam seus textos lendários e fantasiosos. O estilo literário do Novo Testamento segue em tudo a literatura grega, pessoal. É por isso que nos escritos do Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus sendo retratado como o filho de um Deus com a mortal Maria. É por isso que Jesus é retratado como um semideus. O cara é filho de uma mortal. E um Deus, ele é o quê? Um semideus. Ou um Deus, né? E não era essa a ideia dos gregos? Não era essa a ideia dos romanos? E um Deus poderia gerar filho numa mortal? Ou um Deus poderia gerar um filho de um mortal? A ideia dos evangelhos é ideia grega, pessoal. Ideia romana. Tá entendendo? Greco-romana. Jesus é homem e é Deus. Na concepção cristã, tudo na concepção cristã. Tudo porque essas ideias vêm da cultura grego-romana. Estão entendendo? Essas historinhas só cola na cabeça de pessoas ignorantes. Observe a forma como o anjo, observem a forma como o anjo se dirige a Maria. Por exemplo, ele a saúda no estilo romano. Salve, ó graciada, cheia de graça, aquela história toda. Isso é uma saudação romana, pessoal. É similar àquela saudação que o pessoal fazia com seus imperadores. Salve César, tá entendendo? O anjo, o tal do Gabriel, quando se apresenta a Maria, ele faz a mesma saudação para Maria. Saudação romana. Vê se isso tem cabimento. Um anjo da cultura hebreia saudando uma hebreia no estilo romano. Veja se faz sentido. Por quê? Mas por que ele faz isso? Porque quem escreveu está imerso na cultura romana. Tá entendendo? Não foi nenhum judeu assim que escreveu esses relatos. Conversa furada. Foi um judeu nato lá da. Tá entendendo? Era um cara que estava mergulhado na cultura greco-romana. E isso desmascara novamente a lenda cristã, vez que um anjo jamais saudaria uma hebreia no estilo romano. O anjo tinha de saudar ela tinha de se apresentar ela no estilo alê, judeu, né? E não romano. As aventuras de Paulo e Barnabé se assemelham às lendas de Hermes e Zeus. Tem uma passagem lá, né? Que os caras identificam Paulo e Barnabé como Zeus e Hermes. Ou seja, pura literatura romana, pessoal. É, outro detalhe. É, fugiu aqui a mente. Deixa eu ver se eu me lembro. Sim, a questão o- de um Deus aparecer em formas diferentes. Isso era coisa da cultura romana, pessoal. Cultura romana grega, né? Zeus aparecer na forma de animais e ou aparecer na forma de determinada pessoa. O tal Deus Javé, que diz que são três pessoas aí, né, nesse bolo aí, né? Diz que aparece para Jesus lá quando ele está batizado em forma de pomba.
um tal de um espírito, né? Diz que é o Espírito Santo lá que desceu em forma de pomba. Lá em Pentecostes que desce em forma de língua. Ou seja, isso aí é coisa da cultura romana, pessoal. Coisa da cultura grega. Que os deuses, né, saem e se apresentam diante dos humanos de diferentes formas. Ora em forma humana, né? Ora em forma de um animal, né? Diz que eu já gostava, né, de se apresentar em forma de um animalzinho, certo? Isso também está dentro da cultura egípcia, né? Essas questões de metamorfismo dos deuses. Pessoal, isso tudo é lenda, tá entendendo? Não cai nessa historinha. Faz perceber que isso aí é meramente arranjos. Aqueles que escreveram os evangelhos fizeram uma releitura das lendas do Velho Testamento e as adaptaram às suas crenças cristãs, porém dentro de um contexto greco-romano. Afinal de contas, essas lendas cristãs circulariam em terras onde a cultura imposta era romana. Daí, ter esses elementos, né, da cultura romana dentro desses textos. A fase da inspiração e da afirmação de que tudo está na Bíblia venha de um Deus é comprovada também, por exemplo, quando descobrimos que os relatos da mulher pegam adultério no Evangelho de João, diversos versículos do Evangelho de Marcos, em seu capítulo 16, e passagens em 1 João, capítulo 5, são todas falsas. São acréscimos posteriores em relação aos supostos manuscritos mais antigos. Todas hoje comprovadamente acréscimos posteriores. Assim, dizem os estudiosos. Entretanto, acreditamos que a produção literária dos textos bíblicos que envolveram o Novo Testamento não cessou. Daí de haver várias variações textuais em diferentes papiros ou códex. Essas invenções teológicas e patéticas só tiveram fim quando a igreja pôs um freio por meio de seus concílios. Muitas dessas mentiras tinham como produtores intelectuais os pais da igreja. Foi a igreja que fomentou a produção dessas mentiras teológicas e foi ela que deu um basta. Foi o grupo mais influente junto ao Estado que impôs quais doutrinas seriam tidas como ortodoxas e quais escritos ou textos seriam canonizados para corroborarem essas doutrinas. Não foi a vontade soberana de um Deus que disse o que era certo e o que era errado, e o que era que deveria entrar e o que não deveria entrar, e o que era e o que não era texto sagrado. Enganam-se enormemente os que pensam assim. A vontade de um Deus é a vontade materializada de um rei. Deus algum tem vida própria sem que um rei, ou mandatário, ou sacerdote, padre, lhe pegue a mão. O escritor Eusébio deixou registrado tudo isso entre as linhas de sua obra. Basta que prestemos atenção. Dos escritos de João, veja o que ele diz, dos escritos de João, além do Evangelho, também é admitida sem discussão, por modernos e por antigos, a primeira de suas cartas. O Eusébio está dizendo que já havia discussão da autoria desses livros, da autenticidade desses livros, já em sua época, pessoal. Veja, no século IV, mesmo depois do Concílio de Nicéia, ainda persistia questões concernentes à autoria dos livros. Está entendendo? Mas esses questionamentos é porque haviam decidido que alguns livros que deveriam ser canonizados, outros não. Aqueles que ainda o grupo, né, que não aceitou a canonização dos livros que deveriam ser canonizados, queria que aqueles que não foram fossem canonizados. Daí a discussão permanecer por tantos longos anos. Dos escritos de João, além do Evangelho, também é admitida sem discussão por modernos e por antigos a primeira de suas cartas. Ele diz as primeiras das suas cartas é a carta de 1 João, certo? As outras duas, por outro lado, são discutidas. Ou seja, era admitido uma das cartas de João, mas as outras duas era discutida. Ou seja, não se dava credibilidade a essas cartas. Essas duas cartas de João, né? Diz que ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira de João, né? Diz que a primeira diz que não tinha discussão entre os antigos e os mais modernos, críticos, né? Já a segunda e a terceira havia pendência.
Quanto ao Apocalipse, ainda hoje a opinião de muitos divide-se em um ou outro sentido. Ou seja, o Apocalipse de João, no tempo de Eusébio, ainda havia discussão se ele era ou não era de João, ou se ele era ou não era escrito sagrado ou canônico. Quanto ao Apocalipse, ainda hoje a opinião de muitos divide-se em um ou outro sentido. Também ele receberá, no devido tempo, sua sanção, extraído do testemunho dos antigos. Veja, Eusébio está dizendo que, embora o Apocalipse de João, em seu tempo, tenha dúvida quanto à sua autoria, sua autenticidade, o seu valor como um livro canônico, aí no seu devido tempo ele vai receber sua sanção. A sanção de quem, pessoal? Você acha que essa é a sanção do povo? Será que é a sanção de Deus que vai dizer que ele é sagrado se não é? Não, a sanção de um grupo de pessoas, pessoal. Olha, também ele, ou seja, o Apocalipse de João, receberá no devido tempo, sua sanção. Extraída da onde, pessoal? É da orientação de Deus algum? Deus algum vai dizer que esse livro é sagrado? Deus algum vai dizer que esse livro deve de fato receber ou compor o rol de livros do cânon bíblico que estava sendo elaborado na época de Eusébio e posteriormente? Não. Não é Deus nenhum, é um grupo de pessoas. Veja, ele diz que vai aguardar a sanção. E quem é que dá a sanção, pessoal? Autoridades. Não é nada de Deus nenhum. Tá vendo? Tudo não passa de autoria humana. Os livros são produções humanas, esses livros aí dessa Bíblia. A autenticidade deles, como livro inspirado, obra sagrada, obra sacra, também foram tidos como tais por meio de decisões humanas. O livro que os ignorantes acreditam ser a manifesta vontade de um Deus que desceu da montanha para entregar pedras, cujas leis nunca existiram assim como ele, é simplesmente a manifestação material da vontade dos homens. Homens que possuem influência e poder puderam impor sua vontade à maioria. Como você pode acreditar que esse livro é sagrado, inspirado, se mesmo no século IV e em seus anteriores, os próprios cristãos primitivos não tinham certeza de sua autenticidade? Eles não dispunham, conforme podemos perceber, de originais algum dessas obras. Eles, assim como nós hoje, só possuíam pouquíssimas cópias. Daí, em seu tempo, ainda haver discussão sobre a canonicidade desse ou daquele livro. Entendeu, cristão? A Bíblia, como você a conhece hoje, surgiu em meio à discussão e muitos palpites de padres do século IV, né, em diante. Não foi Deus algum, apóstolo algum, que disse que seus evangelhos eram sagrados e que, portanto, deveriam compor um livro de nome Bíblia. Não, cristão, tudo foi decidido por homens. Foram eles, ao seu bel prazer e imaginação, que decidiram quais livros comporiam sua Bíblia. Aqueles que não fossem do agrado desses padres seriam expurgados e considerados não canônicos. Compreendemos que na época de Eusébio sequer havia Bíblia, como você conhece, cristão. Os padres ainda estavam discutindo em suas igrejas o cânon bíblico. Ainda tratando da incerteza dos evangelhos, Eusébio diz o seguinte: das divinas escrituras reconhecidas e das que não são reconhecidas. Chegando aqui, é hora de recapitular os escritos do Novo Testamento já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a tríade santa dos evangelhos. Aí, o Eusébio vai apresentar qual é o seu cânon, que ele vê como livros que são sagrados. Mas essa posição de Eusébio é a posição do seu grupo religioso, entendeu? Porque Eusébio é um padre, né? Então ele está do lado de um grupo de sacerdotes, de padres, bispos, arcebispos, cardeais, né? Que pensa da mesma forma que ele, entendeu? Então ele está apontando aqui o seu cânon. Em primeiro lugar, ele coloca quem? Os 4 evangelhos, certo? Aí depois ele diz que viria quem? O livro dos Atos dos Apóstolos. Depois deste, há que se colocar a lista das cartas de Paulo, que são 13, né? Salvo engano. E depois deve-se dar por certo a chamada primeira de João. Ele diz que por ele
tá por certo, certíssimo que a primeira carta de João é sim livro canônico. Porque os outros dois, as duas cartas, segundo ele, havia forte discussão ainda sobre a autoria delas, como sendo a autoria de João, né? Assim como a de Pedro. Ele colocaria a primeira de João e também a primeira de Pedro, mas não a segunda de Pedro, certo? Nem a primeira nem a segunda de João. Depois destas, se estar bem, pode-se colocar o Apocalipse de João, que na sua época já havia discussão também do Apocalipse de João, mas na visão dele, ele acha que o livro de João, o Apocalipse de João, deveria ser colocado na lista de livros canônicos, certo? Admitidos, sobre o qual exporemos oportunamente o que dele se pensa. Aí, essa é a ideia dele, mas ele, se você ler a obra aí da a história eclesiástica, ele vai mostrar que no seu tempo havia forte discussão quanto à autenticidade da obra do Apocalipse, certo? Aí ele diz: estes são os ditos admitidos. Pronto, é esse que ele admite como sendo livros de cunho sagrado, livros que foram inspirados pelos que dizem ser seus autores, certo? Seriam esses. Aí ele diz: dos discutidos, aí ele passa a listar agora os livros que eram discutidos em sua época e que ele vê como serem passíveis realmente de discussão, tá entendendo? E mesmo aqueles que ele elenca como sendo livros admitidos, esses que ele elencou como sendo livros admitidos, é na visão dele, mas esses livros que ele admite como sendo sagrados, sacros, são criticados por outras pessoas, digo outras pessoas, outros padres, que compõem esse grupo religioso, né, que estava decidindo quais eram os livros que entrariam na composição da Bíblia que nós conhecemos hoje. Tá entendendo? Bom, aí ele passa a descrever os que seriam realmente livros que deveriam ser discutidos ou não admitidos por enquanto. Dos livros discutidos, por outro lado, mas que são conhecidos da grande maioria, são discutidos, mas são conhecidos, né? Temos a carta dita de Tiago, a de Judas e a segunda de Pedro, assim como as que se diz serem segunda e terceira de João, seja do próprio evangelista, seja de outro com o mesmo nome. Ele está dizendo que a discussão se a primeira, a segunda, se a segunda e a terceira de João era de fato do João Evangelista ou de alguém que tinha o mesmo nome do apóstolo, certo? Entre os espúrios, então, vimos os livros admitidos na concepção de Eusébio, os livros que eram discutidos, mas que eram bastante conhecidos por, por eles, né? Por ele, ou por os da sua comunidade, havia os livros espúrios, havia os não admitidos, mas conhecidos ou popularmente conhecidos, certo? Que era a carta dita de Tiago, a de Judas e a segunda de Pedro, assim como as que dizem de segunda e terceira João. Aí ele passa a descrever os espúrios, os que para ele já eram espúrios, não eram livros sagrados. Entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, o chamado pastor, deve ser o pastor de Herma aqui, né? O pastor, o chamado pastor, e o Apocalipse de Pedro. E além destes, há que se diz Carta de Barnabé e a obra chamada Ensinamentos dos Apóstolos e ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Ele está meio confuso aqui, né? Porque ele descolocou, né, o livro de Apocalipse lá no meio dos admitidos, né? Aí depois que até o livro de Apocalipse seria colocado como livros espúrios, você vê que como a discussão lá no tempo de Eusébio era forte. A, as incertezas quanto a todos esses livros eram demais. Era muito forte. E o que isso nos sugere? Não tinha porra nenhuma de livro original, pessoal. Não tinha nada de original. Alguns, como disse, rechaçam-no, enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Como ele, né?
Ele está dando a opinião de outros, né, que rechaçam o livro, rechaciam o livro do Apocalipse. E ele não, certo? Diz que, enquanto outros o contam entre os livros admitidos, entre aquele rolar, né, que ele contou, né, dos livros admitidos. Alguns ainda catalogam entre estes, inclusive o Evangelho dos Hebreus. E catalogam entre estes o quê? Entre estes, os livros espúrios, né? Os contam entre os livros admitidos, né? Enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Alguns ainda catalogam estes, inclusive o Evangelho dos Hebreus, no qual são muito contemplados os hebreus, que aceitaram Cristo. Todos estes são livros discutidos. Mas ele crê, né, ser necessário que exista um catálogo destes também. Ele está dizendo que, além dos admitidos, também deveria esses aí serem incluídos, né? Esse tal catálogo que ele está falando aqui. É o cano que ele está se referindo. Mas creio ser necessário que exista um catálogo destes também, distinguindo os escritos que, segundo a tradição da igreja, são verdadeiros, genuínos e admitidos, daqueles que diferentes destes por não serem testamentários, mas discutidos. Ainda assim, são conhecidos pela grande maioria dos autores eclesiásticos, de modo que possamos conhecer estes livros e os que com o nome dos apóstolos foram divulgados pelos hereges, alegando que se tratem seja dos evangelhos de Pedro, de Tomás, de Matias ou mesmo de algum outro, ou ainda dos atos de André, de João e de outros apóstolos. Jamais um só dentre os escritos ortodoxos julgou digno mencionar estes livros em seus escritos. Mas ocorre que a própria índole do fraseado difere enormemente do estilo dos apóstolos. O pensamento e a intenção do que neles está contido destoa ainda mais da verdadeira ortodoxia. Claramente demonstram ser invenções de hereges, como os outros que ele diz ser sagrado não era invenção, né? Por isso não devem ser incluídos nem mesmo entre os espúrios, mas devemos rechaçá-los como inteiramente absurdos e ímpios. Continuemos agora o nosso relato. Essa era a visão de Eusébio. Ainda que houvesse livros que eram rechaçados, né, deveria ser incluído numa lista de livros admitidos, livros não admitidos, mas que era conhecido pela maioria. Mas havia outro grupo de livros que ele considerava como heréticos por completo, que não poderia ser listado de forma alguma, certo? A visão dele, já a visão de outros grupos, haviam esses tais livros que ele chamava de heréticos e cheio de absurdos, como ortodoxos. A nossa sociedade cristã é fruto da manipulação de padres, cardeais e um poderoso Estado que se tornou cristão. Foi a igreja que, usando dos braços poderosos do Estado, que transformou o mundo antigo, anteriormente politeísta, no que hoje vemos. Se não fosse esse Estado, o cristianismo nasceria na Palestina e morreria por lá. Ou muito que poderia acontecer se tornaria mais uma das seitas dos judeus. A igreja é a esposa devassa do Estado. O cristianismo só sobreviveu e se impôs porque soube fazer alianças com aqueles que tinham o poder. O cristianismo e suas doutrinas atravessaram os séculos porque soube se adaptar, embora sendo extremamente exclusivista, ele soube, no momento certo, se mesclar a outros credos. E quando falo cristianismo, refiro-me ao católico romano. O cristianismo protestante é apenas um filhote, quando comparado com a poderosa Igreja Católica, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Os pobres protestantes devem sua vida e sobrevida em parte à sua mãe romana, a Igreja Católica. Sem ela não haveria Bíblia praticamente. E se houvesse, a fé cristã pareceria mais uma religião indiana. Toda, não é de gente como uma de escritos, né? Já que havia centenas de evangelhos. Todas as manipulações e iniciativa de se querer preservar os escritos e contos dos judeus, inclusive do Novo Testamento, como obra sacra, partiram dessa igreja. Foi ela que lutou quando achou que deveria.
Foi ela que impôs sua vontade a reis e imperadores. Foi, não existia outro grupo, né? Não é por nada que, até hoje, aquilo que a igreja considerou como um livro sacro se encontra nos livros dos protestantes. A historinha lá da mulher apedrejada tá lá porque a igreja colocou. A, que sabemos que é acréscimo posterior, né? A mulher pega em adultério, aquela questão lá de primeira João, capítulo 5, do o sangue, a água, o Espírito dá testemunho no céu, e os três são um, e prega ali a Trindade. Nas Bíblias dos protestantes, todas têm, mas são acréscimos posteriores. Mas por que está por lá? Lá da igreja, certo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal. Não deixe de dar o like e até o próximo vídeo, pessoal.